Eu vou iniciar uma série aqui no canal sobre literaturas africanas de língua portuguesa. Vou me prender mais a Angola e Moçambique, que é onde eu tenho mais domínio. Mas, para nós entrarmos nessa conversa, nós temos que conversar sobre alguns valores e costumes de sociedades negro-africanas. E, para isso, eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos de um texto produzido pelo Fábio Leite, que se chama Valores Civilizatórios em Sociedades Negro-Africanas. Então, eu aconselho você a ler o texto na íntegra, né? Para que você faça a sua leitura, né? Os pontos que eu vou levantar aqui são da minha leitura, tá bom? Nessa pesquisa que o Fábio Leite fez, ele foi a campo, né? E observou 3 sociedades na África Ocidental: a sociedade Urubá, a sociedade Agani, eu não consigo pronunciar, né, na forma correta, e a Senufo. Tanto a Yorubá como a Agani, elas são sociedades-estado, a Senufo não é. Então, essas observações de campo, ele diz que podem ser aplicadas a outras sociedades, considerando a particularidade de cada uma delas, né? Mas é possível aplicar algumas sociedades. Então, são esses elementos que nós vamos ver a partir de agora. Um dos pontos principais aqui que essas sociedades trazem é chamado de força vital. É uma força que existe, aquela que nós chamamos de Deus, né? Outras etnias dão outros nomes, e essa força é um ser-ação, é quem cria tudo, cria o homem, essa força é divina, né? E ela vai abranger todos os mundos, tanto animal, vegetal quanto mineral. Então, é aquela força que dá a criação. Essa divindade, essa força vital, ela doa a vida aos homens, aos animais, aos vegetais, é essa força que criou tudo, né? A elaboração desse mundo criado é uma tarefa do homem. Então, esse homem tem que cuidar da organização da sociedade, dos processos de socialização, dos ritos iniciáticos, né? Então, a força vital, ela cria tudo, mas ela dá ao homem a tarefa de organizar. E essa força vital está nessa materialidade que se tem do mundo animal, do mundo vegetal, do mundo humano, do mundo mineral, em todos os mundos. Bom, e aí a palavra, ela tem um poder assim, imenso nesse mundo, né, do povo africano. É uma relação muito próxima também, né, dentro da nossa religião cristã, vamos dizer assim, né? Então, o que é a palavra? Ela é geradora pela força vital, ou seja, é pela palavra que tudo foi criado, né? O conjunto, força vital, palavra e respiração é que dão estrutura ao ser humano, e esse ser humano é quem cria a linguagem e exterioriza pela voz, né? A palavra, ela dá a vitalidade, pré-existência, ou seja, é pela palavra que a divindade criou tudo. E a palavra, ela também vai desencadear ações e energias que podem ser benéfica ou maléfica. Então, ao você pronunciar algo sobre alguém, seja bom ou mal, você está criando ações. Você joga no mundo, no universo, uma energia que vai criar, né, elementos bons ou ruins acerca dessa pessoa. E é importante também na concepção que esse povo tem, né, que esses povos têm, por exemplo, o nosso aparelho auditivo, ele é semelhante ao aparelho reprodutor feminino. Então, tudo que entra no nosso ouvido, ele gera algo, ele cria vida. Então, seja algo bom ou ruim, vai ser criado a partir daquilo que você ouve. E a palavra é de origem divina está relacionada às atividades humanas. Quais são elas? O conhecimento histórico, a transmissão do conhecimento tradicional, está ligado à religião, está ligado também às ações políticas de cada povo. Então, aí vem o homem, vamos entender aqui como um ser humano, né? Ele é uma síntese dos elementos vitais, tá? Ele tem a força vital, que seria o fôlego, e ele domina a palavra.
Ele é composto por três elementos: o corpo, a espiritualidade e a imortalidade. Né? O corpo é o que te faz existir, a espiritualidade é o elemento que está dentro de você, e a imortalidade, nós vamos ver mais adiante, eu vou antecipar aqui, né? É que quando o ser humano morre, ele não acaba, ele pode vir no nascimento de uma nova criança, que seria uma reencarnação, ou ele pode se tornar um ancestral, né? O corpo, ele também tem três elementos, né? Que é o elemento externo, que é a sua figura, né? Que é quem você é, a individualização, né? Que é o ser social, que é o elemento que é você dentro dessa sociedade, e também tem o elemento interno, né? Que são os sentimentos. E aí você também é capaz de exprimir este sentimento. E aí nós temos os princípios, né? Que são o que dá origem a esse homem, o sopro divino, e a morte, a ausência desse sopro divino, né? Eu tenho a animalidade e espiritualidade que estão dentro deste homem, ele é um ser animal e espiritual, e a imortalidade, que é aquilo que vai garantir a sua existência, né? Após isso. Então, o nome da pessoa, ele sintetiza esses princípios. E aí vem a socialização, né? Aí, o que é a socialização? São os limites estabelecidos para que o homem possa ter a sua mobilidade social, né? A formação inicia muito cedo com as crianças. Elas são organizadas pela idade e o processo educacional compete a todos os componentes da sociedade. As crianças também são organizadas por hierarquia, porque há hierarquia nessas sociedades, tá? Há ritos iniciáticos, esses ritos são coletivos e eles têm que ser cumpridos. Quem não cumprir o rito, ele se torna excluído desse grupo social, né? E eles têm que cumprir cada um desses momentos dentro dessa sociedade. E aí vem a morte, né? A morte. Então, ela é um momento importante no grupo e todos participam dos rituais funerários. Adultos, crianças, todo mundo participa. Por quê? Porque a morte vai causar um desequilíbrio nessa sociedade. Principalmente sou a morte de um rei, né? Mas o que a cerimônia funerária faz? Ela passa o processo de luto e restabelece o equilíbrio. Por isso é importante participar dos ritos funerários, né? E a tarefa de promover a superação da morte é de toda a comunidade. Então, todo mundo tem que participar de tudo, inclusive a superação da perda de alguém e da morte, ou seja, há um conforto, né? A pessoa não fica isolada, ela tem todo um convívio comunitário ali que vai dar esse conforto a ela, tá? E aí nós temos a questão do ancestral e ancestralidade, né? Que é o que nós vamos trazer um pouco sobre essa questão religiosa. Os ancestrais, nós temos dois tipos nessas sociedades: os pré-existentes, aqueles que estavam antes do homem ser criado, né? E que dá criação ao homem, e tem os ancestrais nascidos do homem. Então, conforme seu desenvolvimento nessa sociedade, as atividades que você faz e o que você consegue se é, desenvolver, após a sua morte, você pode se tornar um ancestral, nascido do homem. Qual é a função do ancestral? Proteger a família e proteger aquele grupo social. Então, na morte, você tem duas opções, né? Ou você volta nascido uma criança, ou você torna um ancestral. E aí entra uma outra questão aqui bem pertinente, que é a questão do suicídio. O suicídio não é visto com bons olhos, né? Então, alguém que comete um suicídio, ele vai virar uma alma penada. Em Angola, ele é chamado de casumbi.
E aí tem até um romance, né, do Agualusa, o vendedor espaçado, em que tem uma alma penada. Então, a alma penada ela pode virar um ser que anda perdido, né, pelo espaço, ele pode vir em algum animal, para depois ele se tornar humano, para depois ele pagar todas as penitências, vamos dizer assim, na nossa linguagem, né? Para que ele possa voltar a ser humano e, a partir daí, ele se reencontrar nesse mundo e, após a sua morte, ele pode voltar, então, em uma criança ou pode se tornar um ancestral. Bom, dentro dessa organização social também tem uma questão da família. Aí nós temos dois tipos, né? A família extensa, que geralmente é formado em aldeias, né? E ali você tem laços de parentesco patriarcal, tem o chefe com sua esposa ou suas esposas, que ele pode ter mais de um, os filhos e filhas, os tios, tias e agregados. Então, a aldeia é formada por uma família extensa, tá? Geralmente matrilinear, porque são os laços uterinos de sangue que garante o sucessor do chefe, porque a mulher sabe quem é o seu filho, o homem não sabe, né, se o filho é dele ou não. Então, a origem é matrilinear. E tem outras aldeias que são formadas por famílias conjugais, né? O esposo, a esposa, os filhos, e essas várias famílias juntas formam uma aldeia. Né? Então, as aldeias têm essa característica: uma aldeia com família extensa e outra aldeia com famílias conjugais. E a produção? Né? Como é que é feita a produção, a agricultura nessas aldeias? Bom, a produção é feita para o consumo da própria aldeia. A maioria das aldeias não tem esse costume da venda, né? Algumas já, mas algumas não. Então é para a subsistência do grupo, né? E por quê? Porque a terra é uma divindade e a terra é que autoriza o homem a ocupá-la, né? E essas ocupações são feitas por pactos entre o homem e a terra e entre alguns homens, né? Tanto que os instrumentos de trabalho utilizados na lavoura são fornecidos pela própria terra. O homem tem que ter esse respeito, né, para que ele tenha a sua produção garantida, né, que a divindade não se irrite com ele, que ela permita, né, que tudo que ele plantou dê. Como é que é a divisão de trabalho? Para os homens casados e as mulheres, geralmente as mulheres cultivam, porque a mulher é feminina, a terra é feminina. Se o homem passar também em algumas etnias, tá? Isso não são em todas, ele estaria violando essa terra. Então, 2/3 do tempo é destinado às atividades agrícolas, coletivas. Então, 2/3 do tempo é dado para coletividade. O restante desse tempo é destinado às atividades familiares, seja agrícola, né, seja outro tipo de atividade, seja caça, pesca, as reuniões familiares, etc. Nas etnias em que os homens podem cultivar a terra, os jovens solteiros eles ficam apenas nas atividades coletivas. Então, o tempo dele é destinado às atividades coletivas. As pessoas de mais idade, elas ficam menos tempo nas atividades agrícolas coletivas. E os idosos impossibilitados de trabalhar, ele tem o seu alimento garantido pelo grupo. Ele não passa fome, ele não tem necessidade de nada, porque ele já deu a sua parte, né, de trabalho para a subsistência do grupo. Agora ele tem que ser sustentado pelo grupo. Em relação ao poder, nós temos dois tipos de Estado: aquela sociedade que tem rei e as famílias aldeias que o poder é composto pelo conselho familiar e não tem um chefe, não tem um rei. Tá? A sociedade-estado aqui, que tem o rei, o poder também não é só dele, ele é composto pelo chefe, que em Angola é chamado de sobe, em Moçambique é chamado de régulo, e pelos conselhos familiares. Então, são esses dois tipos de poder que nós temos aqui constituído.